A graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar numa mensagem que se chama Seja proativo e não reclame. O que você faz diante dos problemas que acontecem na sua vida? Como você age quando alguma coisa não sai como você esperava? Você cruza os braços, você abaixa a cabeça, você começa a se lamentar, você começa a chorar, você começa a murmurar, você começa a dizer que a vida não é boa para você e que as coisas nunca dão certo para você? Hoje eu quero convidar você a tomar uma postura completamente diferente. Eu quero convidar você a ser uma pessoa proativa, a ser uma pessoa que age, a ser uma pessoa que luta para obter o resultado esperado. Para essa meditação, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Versículo 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Quando você lê Atos dos Apóstolos no capítulo 27, lá está escrito que Paulo, que era um pregador da palavra de Deus, um homem que foi muito usado por Deus, foi condenado porque ele pregava a palavra de Deus e por ele ser muito usado por Deus, a ponto de pessoas doentes receberem milagres, ele juntava, reunia multidões. E Paulo vivia numa época em que o Império Romano estava reinando sobre o território de Israel. E o Império Romano tinha muitas preocupações quando alguém começava a reunir multidões. A preocupação de Roma era que se uma pessoa reunia multidões, aquelas multidões poderiam criar revoluções e o Império Romano poderia perder a sua força. Para controlar o domínio sobre todos os territórios, o Império Romano proibia essas manifestações. E Paulo, porque ele pregava a palavra de Deus, acabou sendo condenado. Como ele era filho de um pai romano, ele tinha direito de apresentar um recurso para que ele fosse julgado em Roma. E quando ele foi condenado, ele pediu o recurso. Ele disse: o meu pai é romano, eu sou cidadão romano, eu tenho o direito de ser julgado em Roma, eu quero ser julgado em Roma pelo meu direito ao recurso. Então, uma primeira forma de você ser proativo é, se você respondeu a algum processo, se você pediu algum direito e se você perdeu na primeira instância porque o juiz não atendeu o seu pedido, entre com recurso. Ao invés de você cruzar os braços e ficar triste, eu pedi e o juiz não me deu. Entre com recurso. Paulo usou o seu direito ao recurso, ele foi condenado e ele recorreu para ser julgado em Roma. Agora, quando ele entrou no navio para ser transportado como prisioneiro para ser julgado em Roma, ocorreu uma tempestade que partiu o navio. Então ocorreu um naufrágio. Aquele navio naufragou. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a Bíblia fala que os responsáveis por aquela embarcação pretendiam matar todos, porque naquela embarcação havia prisioneiros. E eles pensaram assim: já que eles vão fugir, nós vamos matar a todos. Paulo estava naquele navio na condição de prisioneiro. E quando ele ficou sabendo que
os responsáveis estavam cogitando matar a todos, ele usou a sua voz. Ele disse: não mate as pessoas, deixe que as pessoas possam nadar, deixe que as pessoas possam se salvar. Isso nos mostra, mais uma vez, que Paulo foi proativo. Ele não se intimidou, ele não pensou assim: eu sou apenas um prisioneiro. Os responsáveis pela embarcação são eles. Então eu não posso fazer nada. Quando ele ficou sabendo que os responsáveis pela embarcação cogitaram de matar a todos, ele usou a sua voz. Ele procurou salvar a vida de todos. Ele lutou pela vida das pessoas. Ele disse: não mate as pessoas. O que você faz quando você trabalha em uma empresa e o seu patrão resolve demitir um colega seu? Você pode cruzar os braços, se reunir com os outros funcionários e pensar assim: vão demitir o João, mas o João é tão competente, responsável, tem uma família. E você pode simplesmente cruzar os braços e ficar falando com os outros funcionários e se lamentando. Ou você pode ser proativo e conversar com os outros colegas, procurar o patrão e perguntar para ele: será que não tem como manter o João aqui dentro do negócio? O que podemos fazer para que possamos manter o João aqui? Você pode pensar: você está falando isso, mas você não sabe como que funciona a minha empresa, como que funciona o negócio lá. Isso é o mesmo que reclamar, é o mesmo que não ser proativo. Paulo poderia pensar assim: eu sou apenas um prisioneiro, mas ele foi lá e ele fez a parte dele. Você pode fazer a sua parte conversando com seu patrão sobre a possibilidade dele reavaliar se não existe alguma forma de manter o seu colega dentro do negócio. Apenas faça a sua parte, seja uma pessoa que sempre olha para o lado positivo, seja uma pessoa que olha como eu posso ajudar, como eu posso solucionar, como eu posso resolver, como eu posso fazer alguma coisa, e faça aquilo que está no seu alcance. Ninguém tinha garantia de que os responsáveis pela embarcação iam deixar os presos viverem, mas Paulo fez a parte dele. Ele falou: eu tenho a voz e eu posso falar, então eu vou falar, deixe que os presos vivam. E ele falou, e aquelas pessoas que cuidavam da embarcação concordaram e disseram para as pessoas de dentro do barco: quem souber nadar, pode nadar ali em direção à ilha de Malta. E eles nadaram e escaparam. Um outro ponto é que algumas pessoas que estavam dentro do navio não sabiam nadar. Então, esses que não sabiam nadar pediram informação sobre como fazer para que pudessem chegar até a ilha de Malta. E a Bíblia conta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, que aqueles que não sabiam nadar usaram tábuas. Quantas vezes você tem dificuldades de pedir socorro para alguém? Se você não sabe nadar, se você não sabe como resolver o problema, se você passou por uma tempestade e não sabe o que fazer, então peça ajuda para as pessoas próximas a você. As pessoas podem até, nem todas as pessoas podem querer ajudar você, mas peça socorro e peça ajuda até você encontrar uma pessoa que está disposta a dar uma tábua para você. Peça informação para as pessoas e busque até que você encontre alguém que resolva estender a mão e dar socorro a você. Algum tempo atrás eu fiquei sabendo de um jovem que morreu dentro de casa por falta de alimentação. Ele, depois de 3 meses, quando o corpo dele começou a cheirar mal dentro do condomínio que ele morava,
a vizinha pediu que um chaveiro abrisse a porta da casa, do apartamento dele, e encontrou ele morto perto da porta. Do lado, um bilhete dizia: Eu estava desempregado, com a minha despensa vazia, fiquei desesperado sem saber o que fazer, então tomei esses comprimidos. E quando eu resolvi me salvar, já era tarde. E ela encontrou aquele jovem, do lado uma embalagem com os comprimidos lá que ele tomou, e ele estava do lado da porta. Ele não teve coragem de sair, bater na porta dos vizinhos e de pedir socorro. Acabou morrendo porque estava desempregado, quando ele poderia ter pedido socorro. O que você faz diante de uma adversidade, de uma tempestade? A tempestade vem sobre todos, mas o que você faz é muito importante para que você receba o resultado que você espera. Ninguém espera a morte. Certamente que esse jovem que acabou morrendo ali porque tomou aqueles comprimidos pelo desespero que tomou conta da vida dele, não queria morrer. Mas ele não teve coragem de bater na porta dos vizinhos para pedir comida, para pedir um emprego, para pedir uma solução. Peça socorro, peça ajuda, ao invés de cruzar os braços e ficar reclamando. Quem fica reclamando não encontra saída, não encontra solução. Paulo tomou providência. Ele disse: Eu sou apenas um prisioneiro, mas ele não olhou para a condição de prisioneiro. Ele pensou no que ele poderia fazer para salvar a vida das pessoas. E ele conseguiu ser ouvido e todos receberam o escape. Então esse versículo 1 fala: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Eles escaparam daquele naufrágio e foram parar em uma ilha. A ilha é um lugar que é totalmente cercado de água. É um lugar isolado. Então nem sempre, quando você dedica todo o seu esforço para conseguir se salvar, você vai chegar no melhor ponto que você espera. Eles pararam numa ilha. Uma ilha fala de um lugar isolado, fala de um lugar que tem os seus limites. E lá dentro da ilha, vamos agora ler o versículo 2. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Você sabe quem são bárbaros? Bárbaros eram todas as pessoas que não eram considerados como cidadãos de Roma. Eram pessoas que viviam à margem. Quando eles caíram naquela ilha, eles foram socorridos por pessoas que eram consideradas de segunda classe, de segunda categoria. Foram os bárbaros que foram prestar atendimento. Foram os bárbaros que foram prestar socorro. Foram os bárbaros que foram estender a mão. E tem pessoas que ficam escolhendo ajuda. Elas dizem: o meu pai não me ajuda, a minha mãe não me ajuda, o meu irmão não me ajuda. Aquela pessoa tal ali que já me conhece há tantos anos não me ajuda. No momento em que você passa por uma tempestade, você não pode ser uma pessoa que reclama querendo que o socorro venha da pessoa A, da pessoa B ou da pessoa C. Às vezes, aquela pessoa que você menos espera, aquela pessoa que você acha que é uma pessoa sem valor, é a pessoa que vai estender a mão a você. E por que ficar preso com o orgulho? Por que ficar preso com: a ajuda desse aí eu nunca vou aceitar?
Quem sabe Deus permitiu que você passasse por esse vento e por essa tempestade para que você veja o valor de todas as pessoas. Então, o versículo 2 fala que foram os bárbaros. Os bárbaros eram consideradas pessoas de segunda categoria dentro do Império Romano. Foram os bárbaros que usaram conosco de não pouca humanidade. Às vezes, aquela pessoa que você vê como uma pessoa de segunda classe, como uma pessoa de segunda categoria, é a pessoa que vai socorrer você na hora que você precisa de ajuda. E o detalhe, os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, eles foram muito bons. Veja, porque acendendo uma grande fogueira, veja o versículo 2 aqui, eles acenderam uma grande fogueira e nos recolheram a todos. Eles não discriminaram ninguém, eles deram socorro para todos. Com um detalhe, eles não perguntaram: quem são vocês? Tem muita gente que você preza, que você considera, mas que só olha para você quando você está indo bem. Na hora que você está passando por dificuldades, a pessoa abandona você. Essas pessoas que estavam no barco eram presos. Os bárbaros não disseram assim: vocês são presos, então vamos matar vocês. Eles não fizeram isso. Eles colocaram a fogueira porque havia uma chuva que caía e por causa do frio, estava frio. Eles foram humanos. Eles prestaram atendimento para todos aqueles presos. Muitas vezes a pessoa que vai ajudar você vai ser uma pessoa que você menos espera. E muitas vezes você vai ter que deixar o seu orgulho. Deixe o seu orgulho. A mensagem de hoje é: seja proativo e não reclame. Seja proativo. Seja ativo no sentido de: se essa pessoa está me ajudando hoje, então eu vou receber a ajuda dela e vou vencer a minha arrogância, o meu orgulho, a minha soberba, vou aceitar a ajuda dessa pessoa. Agora o versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Paulo, quando estava ali, ele não ficou parado. Ele se preocupou com o coletivo. Os bárbaros já tinham levantado a fogueira, mas ele não ficou parado. Para que uma fogueira seja mantida, para que você consiga continuar a crescer o seu negócio, a prosperar, você precisa pensar no coletivo. E você precisa o tempo todo estar se atualizando, procurando melhorias. A fogueira já estava ali. Paulo poderia cruzar os braços, ficar ali na fogueira, sentado, sem fazer mais nada. Mas ele não. Ele ficou sempre ativo, sempre prestando atenção. O que eu posso fazer? Então ele foi colher galhos e colocou ali naquela fogueira e eis que acontece algo novo na vida dele. Aqui no versículo 3 fala que de repente uma víbora veio e lhe deu uma picada na mão. O versículo 3 ensina que, às vezes, você está fazendo a sua parte e mesmo assim aparece uma cobra. Pode aparecer uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que fala mal a seu respeito, uma pessoa que denigre a sua imagem, que destrói a sua reputação, que fala o que é mentira a seu respeito. Agora, o que foi que Paulo fez? Paulo poderia ficar olhando para aquela cobra e dizer: ai, ai, uma cobra! Agora eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Como algumas pessoas que ficam falando: nossa, o fulano lá me destruiu, falou um monte de mentira a meu respeito. O que você faz quando aparece uma situação que você não esperava? Não reclame, seja proativo. Veja o que foi que Paulo fez aqui no versículo 5.
mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Ele não padeceu nenhum mal, porque ao invés dele ficar com medo daquela víbora, ele pegou a víbora e colocou no fogo e sacudiu a mão. Mais uma vez ele foi proativo. Ele sacudiu a mão para que a víbora saísse e ele escapou. A mensagem de hoje é sobre isso, sobre ser uma pessoa proativa, sobre ser uma pessoa que sempre olha para o lado positivo. Eles, quando ocorreu o naufrágio, pararam numa ilha. Uma ilha é um lugar isolado. Às vezes você vai ficar numa Malta, como era o nome dessa ilha. Você vai ficar de repente isolado e você vai ter que receber ajuda e apoio dos bárbaros, daquelas pessoas que você não esperava, que você até tinha de repente algum preconceito ou que você achava que não poderiam ajudar você. Mas muitas vezes é necessário passar por cima do orgulho e receber ajuda daquelas pessoas que você não esperava e diminuir a expectativa em relação àquelas pessoas que você considerava que iriam ajudar você. Porque muitas vezes aquelas pessoas que você pensa que vão ajudar você são as primeiras que vão correr de você quando souberem que você está passando por alguma crise. Os bárbaros não olharam para o fato de que eles eram prisioneiros. Eles foram lá e estenderam a mão. E muitas vezes você tem que abrir a sua boca e falar em favor de quem precisa, como Paulo fez. Mesmo sendo um prisioneiro, ele não teve medo de falar com aqueles que eram os donos, os que lideravam o barco. Muitas vezes você vai ter que tomar iniciativa, abrir a sua boca e falar em seu favor e também em favor, como Paulo. Quando ele foi condenado, ele falou em favor dele. Eu tenho o direito de ser julgado no tribunal, lá em Roma. Use todos os seus direitos. Depois, ele falou em favor dos presos. Não mate as pessoas. Use a sua voz. Depois, quando ele já estava, quando aqueles que não sabiam nadar estavam no barco, ele disse: peguem as tábuas. Essa é a forma de vocês terem o socorro. Peça socorro para as pessoas que estão perto de você. Depois, Paulo, quando já estava seguro, ele se preocupou com o coletivo. Ele se preocupou em juntar galhos e colocar ali na fogueira para manter a fogueira acesa, para manter a salvação de todos. Lute também pelas pessoas, pelo coletivo. Não seja uma pessoa que pensa só em você. O bem-estar das pessoas ao seu redor, das pessoas da sua casa, da sua família, garante que você também esteja bem. Depois, Paulo foi surpreendido por uma víbora. Mesmo quando você está fazendo a sua parte, pode ocorrer de aparecerem pessoas falsas, cobras, serpentes, que vão querer destruir você. E o que você deve fazer? Cruzar os braços e ficar se lamentando? Não, você deve sacudir a cobra no fogo. Ou seja, defenda-se. Diga que o que a pessoa está falando é mentira. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas combata. Não fique parado, não fique parada reclamando. Ah, estão falando mal a meu respeito, estão queimando a minha imagem, a minha reputação. Paulo colocou a víbora no fogo. Ou seja, apresente essa situação a Deus, porque Deus é o Deus da justiça. Ele é um Deus de fogo. E além de apresentar a Deus, faça tudo o que estiver ao seu alcance dentro da justiça para que você saia dessa situação como você espera, com justiça. Agora eu quero fazer um convite para que você faça essa oração de confissão. A oração de confissão é uma oração para quem nunca aceitou a Jesus. Se você quer ser um filho de Deus, uma filha de Deus, a Bíblia fala que você precisa fazer uma confissão.
a confissão dos seus pecados. Você precisa confessar que é pecador, reconhecer que precisa de salvação. Então, faça essa oração comigo agora para receber a Jesus, que quando você confessa que quer Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, morando em você. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu, onde está o nome dos que aceitaram a Jesus. E esse livro da vida tem o nome dos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna filho, filha de Deus. E no dia do julgamento final, você vai herdar o reino dos céus, porque como filho, todo filho pode entrar na casa do Pai. Você vai poder entrar na casa do Pai. Então faça essa oração agora comigo, a oração de confissão, em que você confessa os seus pecados e você confessa que recebe Jesus como seu Salvador, aquele que te salva dos pecados. Ligue o seu pensamento com Deus e declare em voz audível para declarar no mundo espiritual que você quer estar com Deus. Fale comigo essa oração. Fale a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você aceitou a Jesus como seu único Senhor. É Ele que é o Senhor da sua vida, como seu único Salvador. Foi Ele que te salvou, morreu por todos nós e Ele perdoou todos os seus pecados. Agora, na frase 2, você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar até o céu. E o Espírito Santo já entrou em você agora. Ele fala no seu coração quando você estiver por um caminho errado, colocando um aperto muito forte no seu peito. E quando você orar a Ele, comece a orar em nome de Jesus. Ele vai ajudar você a encontrar as saídas, as respostas que você procura. Quando você pedir a Deus uma direção, o Espírito Santo vai dizer no seu coração: faça assim, escute essa pessoa. Ele também vai te avisar dos perigos de algumas pessoas e dizer: fuja dessa pessoa. Você vai sentir isso pulsando no seu coração. É o Espírito Santo falando com você. E agora o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Significa que agora você é um filho, uma filha de Deus. Quando você partir dessa vida, você vai entrar no céu, porque o seu nome está escrito nesse livro. Para que você continue seguindo ao céu, procure uma igreja que prega que só Jesus salva e que todas as orações devem ser exclusivamente a Ele. Ore constantemente, participe dos cultos de estudo bíblico para conhecer mais a palavra de Deus e participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa sincera com Deus. Quando você sentir que tem fraquezas em relação a alguns pecados, peça para Deus, me ajuda. Ele vai ajudar você e você vai conseguir se libertar de todos os pecados, porque Deus é fiel. Ele é fiel para ouvir as suas orações e atendê-las quando você é sincero, quando você é sincera, quando você fala: Deus, eu verdadeiramente quero que o Senhor me ajude. Ele vai ajudar você. Vamos fazer uma oração final. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos fala sobre sermos proativos. Te agradecemos pelo exemplo que Paulo nos deixou. Ele sempre buscava saídas, soluções, ele sempre usou a sua voz, toda a sua força e procurou ajudar e apoiar a todos os que estavam ao seu redor. Ele sempre se preocupou em cumprir os teus mandamentos. E eu peço que hoje o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha que se encontra passando por uma tempestade e que não sabe o que fazer. Que o Senhor nos ajude a vencer o orgulho, que nós possamos receber o apoio daqueles que estão à nossa volta e que nós possamos segui-lo sempre
até o fim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.